Há mais ou menos 2 anos eu baixei o TikTok no meu celular. E eu fiquei mais ou menos uns 5 minutos com o aplicativo instalado. E foi o suficiente para criar em mim a impressão de que aquilo não era para mim. De que não era o tipo de coisa que me interessava. Não é nem questão de bom e ruim, é questão de interesse mesmo. Bom, ao longo desses 2 anos, o TikTok foi crescendo e se tornando um fenômeno cultural. Eu comecei a ver no Instagram um monte de vídeos que eram originalmente do TikTok, e vários desses vídeos pareciam criativos, pareciam bem bolados. Óbvio, não todos e nem a maioria, mas vários deles pareceram interessantes para mim. Aí, várias pessoas que eu conheço e gosto muito do conteúdo que fazem, começaram a entrar no TikTok e fazer conteúdo para lá. E eu fui dar uma olhada e achei muito bom. O Isaac Ness, o Hank Green, o Júlio Victor, enfim. Muita gente dizia que eu não devia entrar no TikTok, e os motivos que essas pessoas davam eram mais ou menos os mesmos que diziam que eu não deveria entrar no YouTube há alguns anos atrás. A palavra youtuber tinha um preconceito muito grande e tudo mais. Para muita gente até hoje tem. E, no entanto, existe no YouTube um nicho de muitos criadores e criadoras de quem eu gosto muito. Então, chegou uma hora que bom e ruim, me interessa ou não me interessa, e já não eram mais adjetivos e características suficientes para categorizar esse fenômeno cultural. Eu quis tentar entender como é que ele funciona por dentro. Eu senti necessidade de um entendimento um pouco mais profundo, um pouco menos preto e branco da coisa. Além disso, eu sei que lá tem um público muito diferente daqui. E se eu quero passar algumas ideias, se eu quero comunicar algumas coisas, é preciso ter estratégia, é preciso ir atrás de furar um pouco a própria bolha e tentar alcançar pessoas diferentes, tanto para falar quanto para ouvir. E por isso eu fiz uma conta lá no TikTok e estou postando alguns vídeos por lá. Enquanto usuário, eu confesso que eu não achei muita graça ainda, mas eu tô começando a entender um pouco melhor a lógica da coisa. E enquanto produtor de conteúdo, tem sido legal. Eu sinto que eu tô interagindo com pessoas que eu normalmente não interagiria e isso é uma coisa boa, eu acho. O fato é que para cada acadêmico que se acha bom demais para essas mídias, para essas plataformas, tem um terraplanista, um antivacina espalhando desinformação por lá. Então, é claro que eu tenho os meus poréns com aquela plataforma, sobretudo com questões de privacidade, termos de serviço, big data e etc. Mas isso eu também tenho com as outras, né? Não sei se é uma diferença tão grande. Enfim. Então eu tenho meus poréns com essa plataforma, mas eu acho que é um espaço para ser ocupado. Fiz alguns vídeos, postei por lá, e se você quiser conhecer esses vídeos e não quiser ir até lá, você pode ir assistir aqui. Esses são alguns dos vídeos que eu postei por lá. Você tá de saco cheio de 2020, quer que 2020 acabe de uma vez e vai vir alguém e vai dizer: pô, mas isso aí é só uma convenção social? Quando o ano acaba e começa um ano novo, não muda nada. Em primeiro lugar, como assim só uma convenção social? Como se isso não tivesse importância. Dinheiro é uma convenção social. Vai dizer que não tem importância. Tem importância sim. Se você acha que não tem importância, pode ir depositar na minha conta. Em segundo lugar, se um monte de gente está encarando esse momento como o final de um ciclo e um novo ciclo começando, isso pode afetar a forma com que as pessoas falam, pensam e agem. Então faz diferença. Em terceiro lugar, um monte de gente tem recesso, tem 13º, tem férias, tem viagem, tem que encontrar a família. Então isso tudo é uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para o vírus se espalhar, matar mais gente, deixar mais gente doente. Então se disserem que as coisas não mudam com o final do ano, é mentira, mudam, só provavelmente para pior. Tem um conto do Jorge Luis Borges que diz que o maior sacrifício da Bíblia não foi o de Jesus, foi o do Judas. É sério, pensa bem. Jesus é Deus encarnado, ele é todo poderoso. É claro que ele sofreu na via sacra, ele sofreu com a crucificação, mas ele ressuscitou depois, foi pro céu e passou o resto da eternidade sentado à direita de Deus Pai. Enquanto Judas teve que trair o seu melhor amigo, ele teve que trair quem ele amava para que o plano de Deus desse certo.
Veja, Deus sabe tudo, Deus já sabia o que ia acontecer. Para que Jesus fosse crucificado e redimisse a humanidade dos pecados, ele precisava ser traído pelo Judas. Então ver o seu mestre, o seu melhor amigo, uma pessoa que você ama demais, sendo crucificada por sua causa, porque você traiu ele, e você vai passar o resto da eternidade lembrado como um traidor, para que o plano pudesse se concretizar. E Judas era só mortal, então talvez o herói dessa história, quem mais se sacrificou, foi o Judas? A lata de lixo da história por antídoto. Alguns julgam que arrasam em sua rasa trajetória, com passagem só de ida, para a lata de lixo da história. Chutam cruzes lá na praia, fazem vaias a enfermeiras, firmam seus acampamentos e encampam suas bandeiras. Aos bandos, sem razão, dão a mão à palmatória, com passagem só de ida, para a lata de lixo da história. Dizem ter Jesus ao lado, lá do alto da montanha, em campanha pelas armas, evisceram as entranhas. Entre apelos a emoções e ações difamatórias, com passagem só de ida para a lata de lixo da história. Sem as máscaras nos rostos, de fato mostram quem são. Sansão Calvo canta o hino aos suínos da nação. Pensando ser tubarão, são a pesca predatória, com passagem só de ida para a lata de lixo da história. Porque a terra não é plana, porque o mundo não é chato, porque tudo tem limite, mitigando um pouco os fatos, arrumam em suas malas as falas contraditórias, com passagens só de ida para a lata de lixo da história. Afinal de contas, na década de 1830, data dessa publicação, a Inglaterra tinha um grande comércio com a China, vendendo drogas para a China, e não qualquer droga, vendendo o ópio, que é a base da heroína. De acordo com o historiador Travis Haynes, em 1838, os britânicos vendiam em torno de 1.400 toneladas por ano de ópio para a China. E quando os chineses não ficaram felizes com isso e resolveram proibir o comércio de ópio e dar um basta na situação, os ingleses declararam uma guerra e detonaram a China. E a justificativa que eles deram, claro, foi o livre comércio. Muito embora, se hoje você quiser praticar o livre comércio e vender heroína no Reino Unido, você vai pegar 7 anos de cadeia. O negócio é o seguinte, quando o vírus chega no seu corpo, seu sistema imunológico tá lá meio mongolão, despreparado para enfrentar o vírus. Aí o vírus chega, ataca tudo, tá tudo dominado, você se deu mal. Mas porém, contudo, entretanto, todavia, outro sim, existe uma forma de você hackear a imunidade do seu corpo. É como se você fizesse uma viagem no tempo e antes do vírus atacar o seu corpo, você se antecipa, chega pro sistema imunológico e diz assim, ó, vai te atacar um vírus desse jeito, dessa forma, fica ligado, ele ataca assim. Aí, se o vírus chegar no seu corpo já sabe se defender desse vírus. Esse sistema de hackear o seu corpo, que parece uma viagem no tempo, se chama vacina. Eu tava em casa bem de boa sem fazer nada, e aí me deu vontade de tomar uma Pfizer geladinha. Aí eu fui comprar a vacina e na volta eu cruzei com 2 capivaras. Uma delas olhou pra mim e disse: Ô tio, você pode me dar uma vacina? E eu falei: não, eu só tenho pra mim. E aí a outra capivara, amiga dela, falou assim: Puxa vida, mas o meu amigo é grupo de risco. E aí eu pensei: ah, que tadinha da capivara, um bichinho tão bonitinho. E falei: tá bom, vira o bumbum tantã aí e apliquei a vacina na capivara. Elas ficaram muito felizes, muito agradecidas e me mandaram uma foto das duas, uma delas vacinada, como forma de agradecimento.